Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para recapitular a lição da Escola Sabatina dessa semana. Lembrando que toda quinta-feira eu vou postar aqui no meu canal um resumo da lição da Escola Sabatina, mais uma contribuição aqui do meu canal para que você possa relembrar os pontos principais estudados durante a lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre estamos estudando esse tema aqui muito importante, como interpretar as Escrituras. Eu disse no vídeo da semana passada que é realmente importante sabermos como entender a Bíblia, como estudá-la, como interpretá-la, especialmente numa época em que estamos vendo aí uma série de ideias estranhas, de teorias conspiratórias sendo disseminadas pelas redes sociais e que não têm embasamento sólido na Bíblia, portanto geram aí pretextos para uma série de inverdades, de ideias esquisitas e que mais afastam de Deus do que aproximam dele. Eu também falei e volto a falar aqui deste livro, Como Entender a Bíblia. A Casa Publicadora Brasileira todo trimestre tem publicado um livro de apoio à lição da Escola Sabatina, escrito pelos mesmos autores que prepararam os temas da lição da Escola Sabatina daquele trimestre. Está muito bom, A Arte de Interpretar a Bíblia, a Palavra, esse livro aqui. Vale a pena lê-lo juntamente com a lição. Lembro também a você que a lição da Escola Sabatina é um material produzido pela Igreja Adventista em nível mundial, em âmbito mundial, e há lições para todas as faixas etárias. Por exemplo, aqui tem a lição do meu filho mais novo, o Micael, a lição de primários, que ele estuda todos os dias. Tenho aqui também a lição da minha filha do meio, minha filha Marcela, a lição de adolescentes, e a lição da minha filha mais velha, a Giovana, que é a lição dos jovens. Então tem material para todas as faixas etárias. E quero também já avisá-lo, antes de nós entrarmos no estudo da lição, que o meu sobrinho Eliel Borges Santana, lá de Santa Catarina, tem feito também vídeos com o resumo da lição dos adolescentes. É um material novo também, ele tem um canal dele na internet. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa conhecer também esse trabalho dele. Ele que é um adolescente tem feito um trabalho bem interessante aqui, resumindo, comentando a lição todas as semanas. Não esqueça então de conferir o canal do meu sobrinho Eliel Borges Santana. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link então para que você possa acessar o resumo da lição da semana dos adolescentes. Muito bem, vamos então à nossa lição desta semana. Lembrando que aqui eu vou fazer apenas um resumo geral, né, assim, destacando os pontos principais da lição, que de novo esteve muito boa. Origem e natureza da Bíblia. Só o verso para memorizar dá para a gente ficar aqui praticamente horas e horas meditando, refletindo, analisando cada detalhe do que o apóstolo Paulo escreveu aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Olha o que ele diz. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Veja que Paulo, ele reconhece aqui que embora a Bíblia tenha sido escrita por seres humanos, por homens escolhidos por Deus, ela consiste na palavra de Deus, na verdade. Então Paulo diz que vocês receberam a Bíblia como sendo a palavra de Deus e mais, ela está operando eficazmente em vocês. Então, duas coisas importantes nesse verso para memorizar aqui, dessa semana, são, primeiro, a Bíblia, pelo menos assim os autores a reconhecem, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. E segundo, ela tem o poder de operar eficazmente na vida daqueles que a colocam em prática. Semana passada vimos que um dos maiores argumentos em favor da inspiração bíblica, inspiração divina da Bíblia, ou da sua singularidade, é justamente o fato de que ela transforma vidas, de que ela muda as pessoas, muda o caráter, muda as disposições, purifica os pensamentos, enfim, a Bíblia tem poder transformador de vidas. E é o que Paulo está dizendo exatamente aqui nesse verso. Alguns trechos interessantes aqui da introdução da lição. Lembra que cada dia a gente lê um pedacinho da lição e o objetivo não é outro senão levar as pessoas a ler a Bíblia Sagrada, porque a lição é apenas um guia de estudos, mas o objetivo principal é que você abra a sua Bíblia, estude a sua Bíblia com oração, a fim de que você possa se familiarizar com as verdades divinas. Se desejamos entender as Escrituras, precisamos, antes de tudo, permitir que elas determinem os parâmetros fundamentais
de como devem ser tratadas. Ou seja, nós temos que pelo menos conceder aos autores o benefício da dúvida. Veja, os autores bíblicos, assim como Paulo e outros, todos eles, afirmam que falavam movidos pelo Espírito Santo, ou seja, aquilo que eles estavam escrevendo é a palavra de Deus. Eu li um tempo atrás esse livro aqui, muito bom por sinal, da editora Vida, Sócrates e Jesus. O autor Peter Kraft, um estudioso, um teólogo, ele faz aqui um exercício de imaginação. Ele criou uma ficção aqui nesse livro. Ele imagina que Sócrates, o famoso filósofo grego, tivesse por algum motivo reaparecido no século XX. E ele então se matricula numa escola de teologia, que aqui o autor chama de Havard, faz uma paródia com Harvard, e ali Sócrates começa então a estudar teologia com seus colegas de classe. Ele começa a ouvir falar de Bíblia, naturalmente que Sócrates não conhecia as escrituras hebraicas, Ele começa a ouvir falar de Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, e curioso como ele era, ele vai, no fim da aula, à biblioteca, pega o Antigo Testamento, pega uma Bíblia emprestada, leva para sua república, para o seu apartamento, não sei, e ali começa então a estudar o Antigo Testamento. Passa a noite inteira estudando o Antigo Testamento, e quando chega de manhã na sala de aula, ele pergunta para os colegas: pessoal, alguém aqui já leu o Antigo Testamento? Os colegas acham uma pergunta estranha porque viviam numa cultura dita cristã, numa sociedade dita cristã, numa faculdade de teologia, e eles então dizem: sim, nós já lemos muitas vezes o Antigo Testamento, conhecemos as histórias ali de Davi e Golias, o dilúvio, etc. E aí Sócrates pergunta: mas o que é o Antigo Testamento para vocês? E os colegas, que, claro, eram cristãos nominais, de uma sociedade cristã nominal, disseram: olha, é uma coleção de livros de sábios orientais. Sócrates acha estranho essa definição e diz assim para eles: não pode ser apenas livros de sábios orientais. Eu li que eles dizem ter falado em nome de Deus. Eu nunca vi uma pessoa sábia, um filósofo, dizer: eu estou falando em nome de Deus, eu trago aqui revelações divinas. Os colegas acham aquilo meio estranho, a aula termina, Sócrates vai para casa e aí passa a outra noite estudando o Novo Testamento. Quando chega de novo pela manhã na sala de aula, ele vem ainda mais espantado e pergunta para os colegas: vocês já leram o Novo Testamento? Os colegas, de novo, considerando estranha aquela pergunta, dizem: sim, mas conhecemos as histórias do Novo Testamento, de Jesus, Natal, essas coisas, nós somos cristãos. E Sócrates pergunta: mas o que é o Novo Testamento? Quem é Jesus para vocês? E eles respondem: Jesus foi um profeta, um grande sábio, talvez um filósofo, e Sócrates não aceita aquilo. Por quê? Porque na Bíblia ele leu coisas como: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus disse isso. Ou então: Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tive contigo antes de haver mundo. Ou seja, Jesus se apresenta claramente no Novo Testamento como sendo Deus, como sendo parte da divindade sagrada. E aí ele diz para os colegas: olha, gente, eu não consigo aceitar que o Antigo Testamento seja apenas um livro de sábios orientais e que o Novo Testamento apresente Jesus como sendo apenas um revolucionário, um profeta, um sábio. Nunca vi qualquer profeta bíblico, e eu acabei de ler a Bíblia, boas partes dela nessas 2 noites, nunca vi um profeta bíblico dizer que é Deus, ou que é o eu sou, ou então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós teríamos que rejeitar um ser humano que dissesse coisas como essas: eu sou Deus, antes que Abraão existisse eu sou. Nós teríamos que rejeitá-lo. O eu sou do Antigo Testamento é o Criador, aquele que apareceu para Moisés e diz: o eu sou te envia. Agora Jesus vem e diz: eu sou. Então, ou nós o aceitamos pelo que ele diz que é, Deus, ou nós o rejeitamos. Com a Bíblia e com Jesus não há meio termo, você percebe? Com a Bíblia e com Jesus, ou a gente os aceita pelo que dizem que são, a palavra de Deus e Deus encarnado, ou nós os rejeitamos como coisas de impostores, lunáticos, oportunistas ou algo assim. Percebeu? Não dá para você domesticar a Bíblia como se fosse um livro comum. Não dá para você domesticar Jesus e colocar na sua caixinha conceitual como se ele fosse apenas um profeta a mais, como se ele fosse apenas um curandeiro, ou um sábio, ou um revolucionário, pior ainda. Não, Jesus é Deus e a Bíblia é a palavra de Deus. Ou nós aceitamos isso, ou nós rejeitamos isso totalmente, ok? É o que a lição nos propõe, então, como reflexão logo na entrada aqui, na abertura, que nós temos que levar em conta aquilo que os autores dizem a respeito do que eles escreveram, ou seja, conceder-lhes o benefício da dúvida. Muito bem, lição de domingo: a revelação divina
da Bíblia. Aqui vale a pena a gente ler o texto introdutório, que é 2 Pedro capítulo 1, versos 19 a 21. Texto muito claro, em que o apóstolo Pedro nos dá algumas dicas também sobre a questão da inspiração, que nós começamos a estudar na semana passada, na verdade, a inspiração bíblica. 2 Pedro capítulo 1, versos 19 a 21. Eu leio assim: Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja que texto fantástico, né? Incrível. Ele diz aqui que nenhuma parte da profecia foi dada por vontade humana, foi dada por inspiração divina. E a lição aqui diz o seguinte, que elas também foram concedidas para fins práticos, como diz Paulo lá em 1 Timóteo, né? São úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura, a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil. Ela é prática, ela é como se fosse o manual da vida mesmo. Quando nós a colocamos em prática, as coisas dão certo. Outra evidência realmente da inspiração divina e do fato de que a Bíblia foi feita para nós como uma carta de amor. Se nós a colocamos em prática, as coisas funcionam. Precisamos da própria Bíblia e do Espírito Santo para entender corretamente o significado do texto sagrado. Então, o que a lição de domingo nos convida a fazer é consultar o próprio autor. Nós temos o privilégio de ter a Bíblia como sendo um livro inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Nós vimos semana passada a palavra theopnestos, que significa realmente soprar. Deus dá as ideias, Deus coloca na mente dos autores as suas ideias, e então eles escrevem em linguagem humana para que nós possamos compreender. E nós podemos hoje orar a Deus pedindo a orientação do próprio autor por trás dos autores, o Espírito Santo. Na verdade, é muito importante que façamos isso, que sempre que vamos abrir a Bíblia e estudá-la, nós realmente consultemos o Espírito Santo em oração e peçamos entendimento. Peçamos que ele nos ajude a compreender corretamente a mensagem que está ali no texto. Lição de segunda-feira, o processo de inspiração. Aqui a lição nos convida a ler 2 Pedro 1:21, nós já lemos esse texto, 2 Timóteo 3:16, aquele texto que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para uma série de coisas, e Deuteronômio 18:18, um texto que diz que Deus põe as palavras inspiradas na boca dos seus profetas, dos autores que as escrevem, que escrevem a Bíblia, né? Que escreveram a Bíblia. A Bíblia encontra seu cumprimento em Cristo. Os princípios que fundamentaram essas passagens são revelações divinas atemporais. Ao entender a relação de todas as partes das Escrituras com Jesus, amamos toda a Bíblia e temos interesse em todo o texto, né? Veja que interessante. A certa ocasião, Jesus estava conversando com os fariseus e ele então os confrontou com as seguintes palavras: vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas estão a vida eterna. E sim, de fato estão, porque elas falam de Cristo. E ele diz: examinam as Escrituras porque pensam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E depois Jesus diz: mas vocês não querem vir a mim, que sou a vida eterna. Então, de fato, Jesus é o personagem central das Escrituras. Jesus é a figura mais importante, proeminente e central da Bíblia Sagrada. Se nós lermos a Bíblia sem essa intenção de encontrá-lo, a leitura fica realmente nos devendo, né? Fica sem o devido poder, porque Jesus é o libertador, é o perdoador, é aquele que nos salva, é o salvador, o redentor do mundo. A Bíblia apresenta Jesus como sendo tudo isso. E se nós realmente entendermos que ele é a figura central da Bíblia, a leitura da Bíblia vai ser muito mais prazerosa, muito mais confortante, muito mais interessante. Então lembre-se disso, a personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. E quando nós lemos a Bíblia com esse olhar, com esse entendimento, realmente a leitura fica muito mais proveitosa. Veja só, o texto ainda diz assim, que além disso, nem tudo na Bíblia foi revelado de maneira direta ou sobrenatural. Deus usou escritores bíblicos que investigaram cuidadosamente os fatos ou usaram documentos existentes. É o caso de Lucas, por exemplo. Aqui no capítulo 1 de seu Evangelho, Lucas 1, de 1 a 3, ele fala assim, ó:
Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, entre os discípulos, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Veja que interessante, no caso de Lucas, Deus o inspirou, Deus o motivou, o moveu a pesquisar os eventos relacionados com a vida de Jesus, para que depois pudesse relatar isso para o seu amigo Teófilo, e graças a Deus o texto chegou até nós também como um testemunho da vida de Jesus. Então, o processo de inspiração, ele é, digamos assim, multiforme, né? Deus pode conceder sonhos, pode conceder visões, ou mesmo motivar os autores à pesquisa, à investigação, ao estudo, a fim de que eles pudessem deixar para nós, então, esses registros maravilhosos e inspirados. A lição de segunda-feira termina com um trecho aqui do livro Grande Conflito, de Ellen White, em que ela diz assim: a Bíblia aponta para Deus como seu autor, contudo foi escrita por mãos humanas e no variado estilo de seus diferentes livros. Apresenta as características dos diversos escritores. As verdades reveladas são todas inspiradas por Deus, mas estão expressas em palavras humanas. Como diz alguém, é a palavra de Deus em sotaque humano, em linguagem humana. Veja, em variados estilos. Eu acho isso muito interessante também, porque Deus procurou alcançar as pessoas levando em conta suas diferenças culturais, suas preferências também com respeito ao tipo de literatura. Então na Bíblia você encontra na Bíblia histórias, você encontra parábolas, você encontra romance. Olha o livro de Cantares aí, né? De Joás, de Boaz e Ruth. Você encontra até genealogias, para quem gosta disso. Você encontra números, você encontra cálculos, você encontra profecias, que exigem um pouco mais de estudo aprofundado, como vimos na lição do trimestre passado. Enfim, há textos, estilos para todo tipo de gosto. Então, algum desses estilos, com certeza, iriam alcançar as pessoas nas suas diferenças. Então, Deus, ele procurou realmente variar o tipo de texto, de escrita, de estilo, para que poesia, cânticos, né, como é o caso do livro de Salmos também. Então, algum desses textos, algum desses autores, com certeza toca mais fundo o coração de um leitor, né? E Deus, ele procura alcançar o ser humano onde ele está. E nós temos também que imitar a Deus nesse processo, né, de alcançar as pessoas onde elas estão, sempre. Terça-feira, a palavra escrita de Deus. Olha só que interessante. A grande questão é a seguinte: por que Deus decidiu, em algum momento da história, sair daquela tradição oral que era passada de pai para filho, desde Adão até uma certa geração ali, passar desse relato transmitido oralmente para o texto? Ele orienta então Moisés, que foi o primeiro autor, né, a começar a escrever a Bíblia, o Pentateuco, que é o livro de Jó. Então ele fala para Moisés escrever em livros ou em pergaminhos, que eram couro de cabras, né, aquele conteúdo ali. Em primeiro lugar, eu entendo que porque o ser humano foi criado perfeito, Adão e Eva tinham uma mente certamente muito mais poderosa do que a nossa, e durante várias gerações isso foi uma realidade. Mesmo com a queda, com o pecado, essa capacidade mental ainda tinha certo vigor, né? Mas com o passar dos anos, com o passar das gerações e após o dilúvio especialmente, quando as condições ambientais e orgânicas do ser humano mesmo, elas acabaram sendo grandemente degeneradas, a mente já não tinha mais essa capacidade retentiva tão grande quanto a dos antediluvianos. Então, entendemos que Deus, ele orienta o registro das palavras sagradas em livro para que elas pudessem ser não só preservadas, sem ser adulteradas, porque a tradição oral é muito mais frágil nesse sentido, mas também para que elas pudessem ser disseminadas por meio de livros e cópias e cópias e cópias e cópias. Assim, a palavra de Deus pôde ser espalhada por todo o planeta. E louvado seja Deus por isso, porque um livro com mais de 3.500 anos chegar até o século XXI, não só hoje mais em papel, mas também por meio de celular, de aplicativos, de recursos audiovisuais, né? Você tem a Bíblia em audiolivro hoje em dia também. Isso é maravilhoso. A gente vê como não só foi preservada a mensagem de Deus, como também ela pode ser espalhada
pelos 4 cantos da terra, digamos assim, né? Então Deus orientou os seus profetas: escreve num livro o que eu vou mostrar para vocês, para que não nos esqueçamos facilmente da sua mensagem. O que está escrito pode ser lido por inúmeros leitores. Então é esse o ponto, né? A palavra escrita foi preservada e disseminada. Quarta-feira, o paralelo entre Cristo e as Escrituras. Veja que textos interessantes que são mencionados aqui na lição de quarta-feira e que você deve naturalmente ler em sua Bíblia, né? Como é o caso aqui de João 1,14. Diz ali que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então Cristo, o Deus eterno, esse é o milagre da encarnação que certamente levaremos a eternidade para tentar entender, né? O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, o Verbo eterno, se fez ser humano, se fez um óvulo, se fecundado, se fez um bebezinho, cresceu, habitou entre nós, conviveu com seres humanos, mostrou o grande interesse de Deus em estar pertinho de seus filhos criados. Muito bem, o Verbo se fez carne, a palavra viva se fez carne. E lá, em João 8,32, é dito o seguinte, um texto tão conhecido, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois, em João 17,17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, o que é a verdade então? Jesus ou a palavra? Simples. A Bíblia fala de quem mesmo? De Jesus Cristo. A Bíblia tem como personagem central quem mesmo? Jesus Cristo. E se ela fala de Jesus Cristo, se ele é a figura central, obviamente que ela também é a verdade, porque ela fala daquele que é a verdade. Numa sociedade tão secularizada e relativista como a nossa, soa até estranho dizer que existe uma verdade absoluta, na verdade. Mas sim, ela existe. E o nome dela é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então qual é o paralelo que existe entre a Bíblia e Jesus Cristo? É esse aí. A Bíblia é a verdade porque fala daquele que é a verdade, Jesus Cristo. E mais, a Bíblia é a palavra de Deus colocada numa plataforma humana, quer seja pergaminho, papel ou pixels ou bits de informação. São coisas humanas. A palavra de Deus em plataformas humanas. Jesus Cristo é semelhante a isso porque ele é Deus colocado num corpo humano. É o milagre da encarnação, é o mistério da encarnação. É Deus que se faz compreensível. A Bíblia é Deus se fazendo compreensível. Naturalmente que é o suficiente para que nós possamos compreender. Há muita coisa que a Bíblia não revela. E Jesus mesmo disse que há muita coisa que ele poderia dizer, mas que não estaríamos preparados para ouvir. Com certeza, quando chegarmos na eternidade, quando estivermos não mais limitados, né, por esse corpo de pecado, por um cérebro degenerado por tantos milênios de pecado, nós vamos compreender muito mais sobre as coisas de Deus, nós vamos nos maravilhar cada vez mais com esse conhecimento profundo que teremos de Deus e da sua verdade. Bíblia e Jesus têm essa semelhança maravilhosa. Elas revelam Deus no seu esforço de se fazer compreender. Eu vou contar para você uma pequena história aqui do que eu fazia quando era criança, mas eu espero que as crianças não imitem isso porque não era legal. Eu me lembro que quando eu era bem pequeno, eu via aquelas trilhas de formigas assim andando pelo quintal e eu algumas vezes acendia chumaços de algodão embebidos com álcool, colocava fogo ali no caminho delas. Olha que triste isso, né? E para depois imaginar como seria à noite o telejornal das formigas, olha só. E eu imaginava ali que no jornal eles diriam que um gigante colocou fogo no caminho e várias formigas morreram, enfim, uma tragédia, né? Hoje eu penso assim, que se alguma pessoa bondosa quisesse livrar as formigas da minha atitude maldosa e gritasse lá de cima: cuidado, formigas, ali no caminho tem um fogo, né? Vocês vão morrer, elas não entenderiam nada. Talvez ouvisse lá um barulho muito alto, não sei o quanto formigas ouvem, mas a única forma de tentar advertir aquelas formigas com sucesso seria o quê? Transformar-se numa formiga, ir até elas e tentar, na língua delas, então, do jeito que elas falam, se é que falam, informá-las, dizer para elas que o perigo está lá na frente. Talvez algumas ouvissem, dessem assim, importância à advertência, outras talvez não se importassem com isso e até pudessem colocar de lado esse estranho, né? Deixa a gente trabalhar, nós temos muito o que fazer, e poderiam morrer por causa disso. Veja, mal comparando, né? Jesus, ele se fez formiga, ele se fez ser humano. Ele veio ao nosso mundo para nos advertir de que lá na frente está o perigo, de que o pecado e Satanás, o instigador do pecado, existe aqui e quer nos colocar fogo. Então Jesus veio, cobriu sua glória com uma capa de corpo humano, digamos assim, para que ninguém tivesse medo dele, porque Deus em glória assusta os pecadores.
é um fogo consumidor. Deus então se coloca num corpo humano e vem conversar, advertir, salvar, convidar. Filhos, fiquem comigo, fiquem do meu lado, porque o caminho aqui é perigoso. Se vocês andarem comigo, eu vou conduzir vocês por um caminho seguro. Eu comparo então, eu disse mal comparando, né? A atitude de Deus, de Jesus, em vir ao mundo com essa de advertir os seres humanos no seu nível, do jeito que eles podem entender. E finalmente, na lição de quinta-feira, compreendendo a Bíblia pela fé. Aqui a lição cita o texto de Hebreus capítulo 11, versos 3 e 6. Pela fé entendemos que o universo foi criado por Deus. Pela fé entendemos. Eu gosto desse texto porque ele coloca juntas a fé e o entendimento. Por quê que eu gosto desse texto? Entre outros também, né? Porque a nossa fé não precisa ser baseada e nem deve ser baseada no nada, num vácuo. Nós temos que ter uma base sólida para fundamentar nossa fé. E graças a Deus, Deus, o Criador, deixou evidências suficientes para que nós possamos confiar nele. Sabe, na Bíblia, a palavra fé representa confiança. A tradução do original grego para fé é confiança. E nós só confiamos em quem nós conhecemos. Então, como eu posso confiar naquilo que eu não posso ver se eu não conheço a pessoa que diz essas coisas? Eu só confio em quem eu conheço. E como eu posso conhecer a Deus? Me relacionando com Ele, lendo a Bíblia todos os dias, orando todos os dias, passando momentos com Deus, vivendo coisas com Deus, me relacionando com Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho confiança nele. E isso é fé. Então, a Bíblia tem coisas que são muito simples de entender, muito óbvias, e nós podemos até averiguar por meio de métodos científicos, é verdade, mas também tem coisas na Bíblia que não são tão assim simples de entender e que, na verdade, nem entenderemos nesse lado da eternidade. Mas por causa daquelas coisas que já estão reveladas e nas quais confiamos, nós podemos também confiar nessas que nós não entendemos. Então Deus é digno de confiança por tudo que Ele já revelou de si para nós, e aquilo que nós não conhecemos, não compreendemos ainda, podemos aceitar pela fé, porque nós confiamos na pessoa que nos revelou essas verdades. Sabe, quando nós vamos ler a Bíblia, quando nós vamos estudar a Bíblia para entender a sua mensagem, nós temos que entender também que precisamos de uma atitude de humildade, uma atitude simples como a das crianças. Nós confiamos, portanto acreditamos e cremos no que ela diz. E essa atitude simples, por exemplo, é expressa lá em Apocalipse 1, verso 1, para citar apenas um exemplo aqui, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus nos deu para revelar aos servos. Note que a revelação não é para os soberbos, não é para os arrogantes, para aqueles que se aproximam da Bíblia como quem vai julgá-la. Não. A revelação é para aqueles que se colocam diante de Deus como servos, aqueles que querem servir a Deus e colocar em prática aquilo que estão aprendendo. Esses têm a garantia de que vão compreender a mensagem de Deus expressa na Bíblia Sagrada. Eu quero concluir lendo aqui um trechinho do final da lição de quinta-feira que diz assim. São perguntas, na verdade. O que as pessoas perdem em sua compreensão da Bíblia quando não abordam as Escrituras com uma atitude de fé? Perdem muito, né? Por que essa fé não é cega? Porque já vimos, ela é baseada em evidências, em relacionamento, em confiança. Quais boas razões temos para essa fé e por que ela é ainda uma necessidade quando se trata de verdades da Bíblia? Nós nunca vimos Jesus voltar, não é verdade? Assim como os antediluvianos nunca tinham visto chuva. Mas nós cremos, porque o Deus que fez essa promessa, Ele é digno de confiança. Por tudo que Ele já fez, por todas as evidências que Ele já deixou. Então não se esqueça disso. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Podemos contar com o autor dela para nos explicar as suas verdades. Ore a Deus pedindo iluminação do entendimento. E, mais do que isso, podemos e devemos estudá-la com fé, crendo que aquilo que está revelado é a verdade e, mais do que isso, que aquilo que está ali pode e vai mudar a nossa vida para sempre. Não deixe de estudar a sua lição, realmente é um tema muito precioso desse trimestre. Quanto mais estudarmos a Bíblia, mais perto de Deus nós ficaremos. Mais parecidos com o personagem central, que é Jesus Cristo, nós ficaremos também. Que Deus o abençoe grandemente e a sua família também. Um grande abraço para você.